Olá pessoal, estou aqui para convidá-los para o MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital do Grupo Forte Educação. É um MBA de 360 horas, coordenados por mim, com vários professores experts no mercado, e você vai aprender sobre sistema de gestão da qualidade aplicada no RH, ISO 10015, ISO 9001, 5 modelos de níveis de maturidade em T&D, lifelong learning, ferramentas de suporte ao desempenho, feedback contínuo, liderança 5.0, ou seja, um mar de saberes atualizados, tecnológicos, para que você possa fazer a gestão do capital humano de sua companhia de forma excepcional, com alto rendimento, produtividade e eficiência. As inscrições estão abertas, curso MBA reconhecido pelo MEC, sábados quinzenais, 360 horas. A gente aguarda vocês. Abraços digitais. Pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. Como eu sempre digo, esta é a nossa máxima: prover informações, prover conhecimentos, trazer novas experiências, pontos de vistas, para que você possa pensar de forma crítica, refletir e se desenvolver. E eu agradeço você aí que está investindo essa hora semanal para nos ouvir, seja no carro, no transporte público, na bicicleta, cozinhando, na academia, no trabalho, em casa. Eu espero que após este nosso episódio, você se sinta mais inspirado para enfrentar os desafios do dia a dia e também mais desenvolvido profissionalmente. E também, lógico, por que não, dependendo do tópico que nós abordamos, se sentir mais curado, mais evoluído, mais saudável. E nesse sentido, eu gostaria de agradecer a todos os reviews e as mensagens que nós recebemos do nosso último episódio, onde nós falamos sobre a violência sexual e digital nas mulheres e crianças. Ouvir a história de vocês nos faz sentir muito agradecidos por estarmos no caminho certo e termos aqui nesse podcast, no nosso país, informações de qualidade, trazendo pessoas, referências do mercado, experiências de vida para poder compartilhar com todos vocês. Temos um país riquíssimo de cultura, de conhecimento, de pessoas preparadas para ajudar, e esse podcast é nossa missão ser esse meio para que vocês tenham acesso a tudo isso e sempre refletir e se desenvolver. Meu muito obrigado a todos vocês. Nós estamos já quase no final de fevereiro e dizem, no Brasil que o ano começa agora, pós-carnaval. Se você não conseguiu completar os seus objetivos de janeiro, este episódio é para você. Se você está longe de completar os seus objetivos de fevereiro, este episódio é para você. Se você não está conseguindo agir como pensou que faria em 2024, este episódio é para você. Se você quer ter o poder, a organização, o planejamento, o conhecimento para fazer mais, ser mais produtivo em 2024, este episódio é para você. Portanto, hoje, no episódio do Descomplica T&D, nós vamos falar sobre 3 dicas para que você seja mais produtivo em 2024. Eu vou compartilhar com vocês, dividir com vocês algumas dicas
do que eu faço para conseguir ser o mais produtivo possível e, principalmente, mantendo a saúde. Só para que vocês tenham uma ideia das minhas atividades semanais, logicamente o principal, eu presido a Micropower, né, uma empresa de tecnologia focada em soluções de treinamento e desenvolvimento humano, e este é o meu core, né, o meu trabalho principal. Porém, eu também faço um mestrado em teologia na PUC, e nos últimos 4 anos, de 2019 a 2022, eu concluí a minha graduação de teologia também. Eu sou mestre de Kung Fu, pratico Kung Fu há 30 anos. Esse ano, em março, completarei 30 anos de atividades desportivas de Kung Fu. Eu tenho uma escola de Kung Fu e dou aula 2 vezes por semana à noite na minha escola. Eu lancei esse ano, junto ao Grupo Forte de Educação, um MBA de 360 horas, de nome Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital. Além disso, eu tenho atividades sociais, eu ajudo um projeto de catequese de uma instituição católica, eu ajudo uma fábrica de velas dessa instituição religiosa católica, eu presido uma ONG chamada Missionários de Loyola, onde nós fazemos ações de suporte social aos moradores de rua. E, além de tudo isso, eu tenho que fazer exercícios físicos para mim, né, me manter com saúde, então faço musculação, pratico também jiu-jitsu como uma forma de manter, né, a atividade cardiovascular em dia, e logicamente tenho família, né, esposa, filho, então tudo isso consome tempo, consome energia, e como que a gente consegue conciliar tudo isso de uma maneira equilibrada, de uma maneira produtiva, sem, né, prejudicar a nossa saúde. Bom, vou compartilhar então com vocês 3 dicas que eu uso, né? E já uso uma há um bom tempo e as outras 2, face às novidades tecnológicas, né, há pouco tempo. Primeira dica é o que eu chamo de TTA, que é Tarefa, Tempo, Agenda. Isso eu faço desde a época do papel. Eu usava uma agenda da Franklin Covey, comprava anualmente na loja da Franklin Covey o kit do ano que vinha as folhas de cada um dos dias. E nestas folhas era interessante porque nós tínhamos ali 3 áreas. Uma área de agenda, onde a gente anotava os compromissos de reuniões. Uma área de tarefas, ou seja, o que nós precisaríamos fazer naquele dia, uma lista de tarefas do que nós precisávamos fazer naquele dia. E uma área de anotações. Então, desde aquela época, eu separo na minha agenda além das reuniões, todas as atividades que demandam mais do que 30 minutos. Então, se eu tenho uma tarefa, como por exemplo hoje, aqui, né, preciso gravar um podcast, e esse podcast vai me tomar mais do que 30 minutos, eu coloco na minha agenda. Toda e qualquer atividade que depende de você, que depende da sua entrega e que demore mais do que 30 minutos, é importante você colocar na agenda. Porque senão a sua lista de to-do, a sua lista de tarefas vai ficar irreal versus o tempo que você tem disponível na sua agenda para completar. Os erros que as pessoas muitas vezes fazem é encher
a agenda de reuniões, uma atrás da outra, às vezes com um pequeno intervalo, mas sem um tempo hábil para fazer um trabalho. É um tempo só para ir ao banheiro, tomar um café, espairecer um pouco. E, fora isso, ela tem todo o to-do. Então, o tempo ele é um só. Ele não vai conseguir entregar todas aquelas tarefas que ele se comprometeu para fazer naquele dia. Eu lembro quando eu gerenciava projeto, que eu tinha o dinamismo, né, de fazer semanalmente, né, eu tinha dinâmica, né, não dinamismo, dinâmica, de fazer status reports semanais dos meus projetos. E eram alguns projetos, né? E também complexos. Então eu demorava ali cerca de 2 horas e meia para fazer os status de todos os projetos. Então eu alocava aquilo na minha agenda. Toda sexta-feira eu tinha 2 horas e meia alocada na minha agenda para fazer o status report, com qualidade, com eficiência, sem deixar, logicamente, de atender outras reuniões. É lógico que podem surgir dias em que apareça uma reunião super importante, de última hora, da alta direção, e aí vai atrapalhar a sua agenda. Você não vai poder falar para o seu diretor, para o seu gerente, que você não vai atender a agenda de reunião que ele chamou, porque você está fazendo status report, não é isso. Mas ali é uma exceção. Então, naquele dia, possivelmente, você vai esticar um pouquinho mais do seu horário para completar a sua tarefa. Mas, em via de regra, quando você faz isso, 80%, 90% do seu tempo é gerenciado por você. De todas as posições que eu tive na minha carreira profissional, o meu líder imediato, ele somente me cobrava nos 2 primeiros meses, porque ele ainda não me conhecia. Então, ele me cobrava, olha, vai vencer a data daquela tarefa, olha, você preparou, vai terminar a tempo. Quando ele via que todas as minhas tarefas eram concluídas no prazo, eram concluídas com qualidade, e muitas vezes até antes do prazo, eles deixavam de me cobrar. A minha crença pessoal era que o líder, o chefe, né, na minha época, o chefe não deveria me cobrar. Eu era responsável, autossuficiente, o bastante para entregar os meus compromissos. E fazendo dessa forma, né, estabelecendo dentro da minha agenda, né, todas as atividades também, fora as reuniões que demandassem mais do que 30 minutos, eu sempre atendia todas as minhas entregas, todos os meus entregáveis. E, eventualmente, como eu falei, surge uma reunião dessa, de última hora, em que você precisa atender e você vai ter que esticar um pouquinho a mais, ou eventualmente naquele dia também você não pode esticar mais, você vai atrasar, eu sempre avisava com antecedência os meus clientes, sejam internos ou externos, eu avisava-os com antecedência de que eu não iria conseguir atender aquela data, mas já passava quando eu iria atender. Isso também é muito importante para que você tenha credibilidade junto às outras pessoas. Se você não atender naquela data, avise com antecedência, não deixe vencer. E já passe uma data, e essa data que você passa, ela é irrevogável, não pode mudar, tá bom? Assim você vai ganhar também prestígio e credibilidade perante a sua organização. Então lembre-se disso. Tarefa, tempo e agenda, ok? Um segundo ponto, né, agora um pouco mais recente, né, é deixar o celular longe e com as notificações desligadas. Então, o telefone celular hoje deixou de ser telefone, né? Primeiramente, eu acho que é uma máquina de tirar fotos, gravar vídeos. Segundo, ele é um equipamento de entretenimento, né? E aí, lá, depois terceiro, uma ferramenta de comunicação social, e lá, por último, é um celular, é um telefone. Então, uma das coisas que eu sempre fiz, na verdade, no começo não, até aprender a usar, né, o smartphone,
né, e ver como que certos hábitos estavam prejudicando as minhas atividades durante o dia, eu deixo todas as notificações desligadas. Então, WhatsApp, redes sociais, todas, seja Instagram, Facebook, LinkedIn, todas as notificações são desligadas de forma visual, ou seja, aqueles números que aparecem em cima do aplicativo, seja por som. Então, eu não tenho o instinto ao ouvir um som ou ao ver um número novo ali no WhatsApp, ou seja, tem uma mensagem nova, eu não tenho aquele instinto de parar e olhar. Quando a gente faz isso, a gente ganha aí de 30% a 40% do nosso tempo de produtividade, porque o nosso foco ele não é desviado. Além de nós não perdermos, como a gente diz, o fio da meada na atividade que nós estamos fazendo, né? E aí a gente tem que voltar nela e começar a repensar onde a gente parou, enfim, para ganhar de novo, né, a produtividade, a gente não despende o nosso tempo tão escasso, né, para ficar vendo mensagens que não são importantes, vendo grupos de bom dia, boa tarde, boa noite, vídeos fake, ou seja, nós despendemos o nosso tempo no que realmente importa, naquilo que é essencial para o nosso trabalho, para a nossa entrega, para sermos produtivos, e não simplesmente ficarmos despendendo o nosso tempo com bobagens, né? Na verdade é isso. Então, o celular hoje ele tira muito da nossa atenção. Então, o meu celular tem todas as notificações desligadas, sejam elas sonoras ou visuais. E eu digo, quando você precisar falar comigo, é urgente, me liga, tá? Não me mande o WhatsApp achando que eu vou responder na hora, porque eu não fico plugado no WhatsApp. Ok? Então, isso é um pouco mais recente. No começo do celular, né, dos smartphones, a gente tinha todas as notificações ligadas, né? E a gente queria estar antenado em tudo a todo tempo, ser onipresente, onisciente, né? Sabermos de tudo, estarmos presentes em todos os lugares. E só que isso gera, né, uma carga de estafa mental enorme, né? O esforço cognitivo é enorme, né? Os estudos mostram que a gente recebe nos nossos smartphones, em média, cerca de 70 GB de dados de informações. Isso equivale a 25 anos atrás, quase a nossa vida inteira de dados. Então, porque antes você male você lia o jornal físico e quando tinha tempo via o jornal na televisão às 8 horas da noite e só. Você sabia de 12, 13 assuntos, né? De 12, 13 notícias você ficava a par. E hoje com o celular, num scroll de dedos, você já passou ali por 30 tipos de mensagens diferentes, informações diferentes e de diversos locais do mundo diferentes. Então, o segundo ponto, quer ser produtivo, quer atingir as suas metas, desligue as notificações do seu celular e deixe ele longe de você, tá? Longe eu digo assim, mais do que um braço, tá? Para que você tenha preguiça de esticar o braço para pegar. Deixe ele longe. Se alguém precisar falar com você, ela vai te ligar. E a terceira grande dica, que também é relacionado ao smartphone, mas aqui a gente coloca um pouco a mais, porque a gente acaba instruindo aqui, né, dando dicas, né, sobre como melhorar a nossa saúde, porque sem saúde mental, sem saúde física, de nada, todas essas dicas vão valer. Por quê? Porque você não vai ter disposição, né, para trabalhar, tá?
Então você vai estar colocando na sua agenda ida a médicos, ida a psicólogos, enfim, para tentar se restabelecer, né? Então, eu falo, troque o Reels pelo Meds. Vou falar de novo, troque o Reels pelo Meds. Então veja, Reels, né? Esses vídeos curtos, seja de qualquer plataforma que for, né? Nos consome um tempo enorme, nos estafa cognitivamente falando, toma um tempo da nossa agenda que nós poderíamos ser mais produtivos no nosso trabalho ou em atividades pessoais, né? E não nos adicionam nada. Essa é a verdade. Pensa e reflete. Ficar vendo Reels de um youtuber, de um famoso, né, de um digital influencer, o que adiciona na sua vida? O que adiciona na sua vida você saber se ele comeu uma lasanha, um caviar, se ele está num iate ou num jatinho particular, se ele está na Grécia ou na França? O que isso vai mudar na sua vida? Você, na verdade, só vai ter um senso de frustração, porque você vai ficar se comparando e pensando, poxa, eu estou aqui pegando ônibus, pegando carro para ir no trabalho e o cara está na Grécia. Então, veja, deixe, né, a partir do momento que você desliga essas notificações, né, você vai acabar consumindo menos o Reels. E aí vai sobrar tempo para você usar o Meds. O que é o Meds? O Meds é um acrônimo que fala de saúde, dieta, exercício e meditação. Então, primeiro ponto, né, saúde. Nós temos que ter saúde, gente, né? Então, a saúde nossa está relacionado ao sono, tá? Então, esse S, né, além de saúde, né, nós entendemos como sono, né? Tudo, a saúde começa pelo sono. Então, veja, se você não tem um sono adequado, um sono tranquilo, se você demora para dormir, acorda cedo, você não dá tempo para o seu organismo fisiologicamente, psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente descansar. Consequentemente, você já vai acordar estafado. Então, é importante você ter uma rotina de sono, né? Eu, por exemplo, entre 10 e 10 e meia da noite, eu preciso deitar, né? Então, se eu tenho algum convite de amigo, de parente para uma festa ou para um aniversário, eles já sabem que 10, 10 e meia eu já fui embora faz tempo, porque eu não consigo, né? Meu corpo precisa descansar e eu já me habituei a isso há muitos anos. Mas também 6 horas da manhã eu estou de pé. Então esta rotina de sono vai te dar saúde. Quando você tem um sono adequado, quando você tem um descanso, né, adequado, você vai começar o dia melhor. E aí entra na dieta, que é a sua alimentação. Então você já acorda disposto e você já acorda mais racional para seguir uma alimentação mais saudável, né? Quando a gente não dorme, quando a gente está estafado, o que a gente faz? A gente vai se entupir de estimulantes, né? A gente vai se entupir de aqueles energéticos, a gente vai se entupir de chocolate para dar uma animada, um doce para dar uma animada, né? Um monte de café. E aí, isso depois, você chega na hora do almoço, você vai comer de forma desregulada, vai comer mais para tentar, de alguma forma, dar essa sensação de saciedade e felicidade para o seu organismo. Então, tendo o sono, né, essa saúde inicial, consequentemente a dieta, né, você vai conseguir operacionalizar ela, né? E aí você vai acordar mais disposto, você vai conseguir fazer uma comida mais saudável, porque também você precisa de disposição para cozinhar para você, para preparar para você, né? E mesmo que você não tenha muita vontade de fazer, de preparar, que você prefira ir numa padaria, numa lanchonete, numa cafeteria,
você vai estar bem para pedir algo mais saudável, né? Eu não gosto muito de cozinhar de manhã. Eu gosto de cozinhar, sei cozinhar, né? Mas de manhã eu não, mesmo descansando, mesmo tendo as minhas horas de sono para descansar, eu não gosto muito. Tem dias que sim, tem dias que não. Na maioria dos dias que não. E aí eu vou numa padaria aqui perto de casa, mas eu estou bem, eu estou descansado, não estou estafado, então eu peço, né, um ovo mexido, um pão integral, enfim. Cada um sabe daquilo que lhe faz bem e lhe faz mal, e aí também uma consulta, né, num nutricionista, num endócrino, né, para acompanhar a sua saúde metabólica e fisiológica é interessante, né, passar com esses acompanhamentos. Lembre-se de que o corpo físico é como se fosse um carro, tá? Então, o combustível que a gente coloca dentro do carro, se é um combustível adulterado, o motor vai bater pino, o carro vai morrer, né? Vai danificar uma série de componentes internos. Mesma coisa no nosso corpo físico. Se a gente não se alimenta bem, a gente está colocando para dentro combustível ruim, combustível adulterado. E isso vai fazer com que nossos órgãos internos, né, os nossos motores internos, não funcionem da melhor forma e gerem doença. E aí, gerando doença, você não vai conseguir produzir, né, e agir no mundo, né? O terceiro item é exercícios. Então, acordo bem, descansado, tenho uma alimentação saudável durante o dia, eu vou ter disposição, seja antes do trabalho ou depois do trabalho, ou na hora do almoço do trabalho, para fazer exercícios, né? 30 minutos por dia já é suficiente, né? Manter o seu corpo trabalhado é importantíssimo, tá? Então, seja musculação, seja uma atividade aeróbica, enfim, 30 minutos mínimo por dia, né? Isso ajuda demais. Então, só que você só vai conseguir fazer o exercício se você está com disposição, se você está descansado, se você conseguiu cumprir as suas metas durante o dia, por isso lá tarefa, tempo, agenda, o TTA é importante, porque senão você vai sair tarde, aí você vai sair tarde, não vai ter se alimentado, não vai ter disposição, e aí vai acabar dormindo tarde, aí vai acordar cedo e vai começar esse ciclo vicioso novamente, né? E por fim, a meditação, né? A meditação é um tempo para você, é um tempo de recolhimento, então nós estamos até, para quem é católico, na quaresma, né, um período de deserto, que é um período de reflexão interior, onde a gente tem que procurar tempos durante o nosso dia, mesmo que seja aos finais de semana, para nos recolhermos, refletirmos, entendermos como foi a nossa semana, como foi o nosso relacionamento com as pessoas, seja no âmbito profissional como no pessoal. E aí nós, de forma quieta, olhos fechados, respiração pausada. Quem é mais religioso, acredita numa religião, pode fazer as suas orações. Quem é secular, não acredita em religião, mas acredita na ciência, pode fazer as suas meditações, porque a ciência já provou que meditação ajuda a regular pressão sanguínea, ajuda a regular batimento cardíaco, ajuda a regular pensamentos. Então, é aquele momento da meditação que é o quê? Ficar em silêncio, sentir a sua respiração, não pensar em nada, procurar equilibrar os pensamentos, e aí sim, a partir de um estado de calmaria, refletir sobre o que poderia ter sido melhor, o que não foi tão bom, e com isso projetar, né, um novo dia, uma nova semana. Então, esse ciclo, né, do sono, saúde, sono, dieta, exercícios e meditação
ou oração são ações que nós podemos fazer em substituição ao Reels. Então, toda vez que a gente for ver um vídeo que não vai me adicionar em nada, né, alguém dançando, né, enfim, com roupa curta, né, fazendo bobajol na internet, pense que você poderia estar gastando esses minutos, né, para dormir melhor, um pouco mais, né, para fazer um exercício, para fazer uma meditação, né? Tudo isso vai te ajudar a cuidar melhor do seu corpo, né? Eu lembro que eu vi um vídeo daquela atriz, a Scarlett Johansson, né? Aquela atriz sul-africana, né? Dos Avengers. Eu gosto muito, né? Dos filmes da Marvel. E eu lembro que ela não tem Instagram, né? Os fãs criaram perfis de Instagram para ela, e ela não tem, né? E ela falou, porque um dia, logo que surgiu, ela criou, e aí ela passou 30 minutos, né, assistindo diversos vídeos, acompanhando a vida de diversas pessoas que ela nunca tinha conhecido. E aí, quando ela terminou de ver esses vídeos, ela falou, nossa, eu passei 30 minutos, né, vendo um monte de vídeo que não me adicionou em nada, vendo vídeo de pessoas que eu não conheço, né? Nossa, isso aqui é muito inútil. E aí ela saiu, né? E ela não tem perfil na conta, né? Eu não sou contra as redes sociais, né? Quero deixar muito bem claro isso, né? Eu tenho, né, para dividir, né, informações que eu acho relevante, né, a todos vocês, né? Então, tudo que eu entendo ser relevante, logicamente eu procuro compartilhar, né? É um meio de comunicação poderosíssimo, né? Para que a gente possa fazer o bem, porque tem tanta coisa ruim, né? Que viraliza, que a gente sim tem que usar essas ferramentas poderosas para fazer o bem, para divulgar informações interessantes, que possam colaborar, né, com o desenvolvimento das pessoas. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes, com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes. O canal para aprender e se desenvolver. Então vamos ser produtores de conteúdo, né? Vamos ser e consumidores de conteúdo que façam significado, né? Real significado na minha vida, né? Na nossa vida, né? Não vamos perder tempo com bobagens, com vídeos de gozação, vídeos fake, né? Não vamos repassar vídeos no WhatsApp que a gente não sabe da sua veracidade, não sabe da sua fonte, né? Então vamos trocar o Reels pelo Meds. Vamos usar nosso tempo em sono, dieta, exercício e meditação. Vamos deixar nosso celular longe, desligue as suas notificações e tarefa, tempo, agenda. Coloque tudo anotado na sua agenda, principalmente as tarefas que demoram mais do que 30 minutos, porque esse é um grande gargalo ou ralo para onde vai nosso tempo, e aí quando a gente vê, o dia já acabou e a gente tem um monte de coisa para entregar. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essas dicas possam ajudá-los a refletir de certa forma, né? E que vocês possam ter aí uma semana de reflexões, uma semana de novos aprendizados, uma semana de muito desenvolvimento pessoal e profissional e uma semana abençoada a todos. Obrigado por mais uma vez ouvirem o podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe aí o seu review, mande seus comentários, quero ver se vocês aplicaram aí
uma dessas 3 dicas, ou por que não as 3 dicas? Quero saber o feedback de vocês. Fiquem com Deus. Abraços digitais.